Boa noite, meus queridos. É com muita satisfação que a gente recebe hoje uma trabalhadora da casa, a Cláudia Regina, que já trabalhou muito tempo dando curso de Evangelho, assim como eu, duas professoras de Evangelho aqui. Ela disse que foi minha substituta, mas quando eu parei de dar aula foi ela. Agora tem a Lúcia Rigoredo, faz lindamente o curso de Evangelho. Então vamos envolvê-la com muito amor, muito carinho, para que ela possa deixar os seus ensinamentos e cale fundo dentro dos nossos corações e que ajude a gente na nossa caminhada de evolução. Boa noite a todos. Com muita alegria que a gente sempre volta a essa que é a nossa casinha do coração, é a minha casinha. Desculpe dizer, mas está aqui, ó. Né? E a prece que a Silvia intuiu para nós, ela tem tudo a ver com o que nós pretendemos conversar hoje, que é justamente sobre o tema da influência e da responsabilidade. A Silvia falou em moral, e na hora que ela falou em moral, eu lembrei de uma frase que eu li ainda há pouco. A moral sem ação é a semente sem o trabalho. A moral sem a ação é a semente sem o trabalho. É a mesma coisa nós estudarmos os ensinamentos da doutrina espírita, nos encantarmos com ele, nos ligarmos a ele de uma maneira estética, mas eticamente não procurarmos agir de acordo com as suas orientações. E hoje em dia há uma grande confusão que vem permeando a cabeça de todos nós, na verdade, porque durante muito tempo andamos distraídos com as nossas necessidades, com aquilo que nós buscamos na nossa vida, fazermos a nossa vida, né? Cuidarmos do dia a dia, das nossas tarefas em família, com trabalho. Alguns aí que têm interesse fazem um trabalho voluntário, cada um com as suas atividades no seu dia a dia, procurando de alguma forma se melhorar. No entanto, nós que andamos durante muito tempo distraídos, não nos apercebemos de que existem outros tantos que têm se aplicado, em verdade, a outras preocupações, a outros interesses, bem distantes e diferentes dos nossos. E qual a motivação desses nossos irmãos? Há tanto aqueles que assim o fazem por uma convicção, pelo conhecimento daquilo que está fazendo, como aqueles que, como nós, andam distraídos e vão se deixando levar pelas coisas da vida, pelas influências da vida, por tudo aquilo que está no nosso meio, à nossa volta. E não se apercebem de que estão sendo levados de roldão, até como usa a expressão no Evangelho. Só que usa uma outra acepção, né? Da evolução e do progresso espiritual. Nós nunca fomos tão influenciados ou influenciáveis. Um dos questionamentos que, por exemplo, na atualidade, muitos médicos, psiquiatras, muitos psicólogos, profissionais de saúde mental têm se feito é justamente a respeito dos efeitos da exposição continuada e sistemática, prolongada aos meios digitais. Quais os efeitos disso na nossa vida, no nosso dia a dia? Quais os efeitos disso sobre o nosso cérebro? Além, obviamente, de já se ter notícias, né, do vício, da compulsão pelo uso dos aparelhos eletrônicos,
existem outras consequências que interferem diretamente na nossa capacidade de entendimento, na nossa capacidade de leitura da vida, de percepção. A percepção, ela se dá através dos nossos órgãos, dos sentidos, né? Da nossa visão, do nosso olfato, do nosso paladar, do nosso tato. Não é assim? A percepção, ela se dá através dos nossos sentidos. Mas a percepção, justamente porque ela vem de fora para dentro de nós, ela pode ser algo falha. Ela também pode ser manipulada. Em outras palavras, podemos ser de alguma forma manipulados a perceber as coisas como elas de fato não são. Diferentemente, o conhecimento ele se faz de dentro para fora. Porque o conhecimento ele se faz através do uso da razão. Então, quando nós paramos para analisar, para raciocinar aquilo que vem de fora, quando nós processamos esses dados, portanto, quando nós buscamos esse entendimento dentro de nós então podemos absorver aquela informação de uma forma mais acertada, de uma forma mais correta. Por isso que quando se tem conhecimento, ele é dificilmente manipulável. O que se conhece, se reconhece. Ao passo que aquilo que nós não conhecemos, não tem como nós reconhecermos. Por exemplo, contam que quando as caravelas chegaram, as caravelas de Colombo chegaram lá na América Central, os índios não conseguiam distinguir o que estava no horizonte. Porque aquela informação de um barco de velas não existia no cérebro deles. Eles nunca tinham visto aquilo antes. Então eles não conseguiam enxergar, entender direito o que era aquilo que estava se passando no horizonte. Então todos os dias, quanto mais as caravelas estavam se aproximando, é que eles iam começando a distinguir aquela imagem, mas eles não sabiam exatamente o que era aquilo. Somente, óbvio, quando chegaram mais próximo, eles viram que era alguma coisa, cujo nome eles desconheciam, que traziam homens dentro. Nós também passamos por esse mesmo fenômeno. Não sei se vocês já perceberam isso na vida de vocês. Quando a gente desconhece um objeto novo, alguma coisa nova, a gente também tem um certo estranhamento diante daquilo. A gente não sabe o que é aquilo, como é que a gente se posiciona em relação àquilo. Pois bem, quanto menos nós formos curiosos em relação ao conhecimento, quanto menos nós buscarmos pelo conhecimento, mais facilmente as nossas percepções irão nos enganar e seremos manipuladas. Agora, na medida em que a gente busque o conhecimento, em que a gente vá ao encontro deste conhecimento, dificilmente as nossas percepções irão nos enganar. Dificilmente nós seremos manipulados. Então, na era das influências, agora tem os, influenciadores digitais, que são os youtubers, essas coisas todas. Como é que a gente se posiciona? Porque todo mundo agora tem voz, todo mundo tem vez. Como é que a gente se posiciona? Como saber? Como saber o quê? Quem fala a verdade? Esta, junto com aquelas 3 perguntinhas, na verdade esta é aquela que baseia as 3 perguntas mais importantes da humanidade. Quais são? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou, se é que tem algum lugar para a gente ir?
Em outras palavras, a gente quer saber a verdade da nossa vida, da nossa existência. E é essa verdade que nos impulsiona. Como é que a gente faz, então, nesse meio de tantas informações e desinformações? O que nos diz o Livro dos Espíritos, por exemplo, a respeito das influências? Aquela pergunta que é bastante conhecida de todos nós, que gostamos de estudar o Espiritismo. 459. Essa pergunta nos diz que os espíritos, eles têm uma influência muito maior do que nós podemos supor nas nossas vidas. Em verdade, dizem os espíritos, eles nos dirigem. E eles nos dirigem na medida do nosso desconhecimento. Eles nos dirigem na medida em que nós abrirmos mão de irmos ao encontro do conhecimento. É muito mais fácil você conduzir uma criança do que você conduzir um adulto, seja para o que for. Se bem que hoje as crianças, né, já vêm com um jeito diferente, mas tudo bem. Então veja, aquela pergunta parece ser dirigida, ser focada somente nos espíritos desencarnados, mas em verdade todos nós nos influenciamos reciprocamente. Encarnados influenciam encarnados, desencarnados influenciam encarnados, desencarnados influenciam desencarnados e encarnados influenciam desencarnados. A obsessão acontece também nesses 4 níveis. Como assim? Como é que um encarnado pode influenciar o desencarnado? Por exemplo, quando você fica com um pensamento fixo em alguém que já foi para o outro lado da existência e fica lá com aquele pensamento fixo. Pensamento é ação, né? Pensamento é matéria. Ela chega e perturba quem está lá do outro lado. Por isso, aquela recomendação, quando alguém acaba de falecer, qual é a melhor coisa que você pode fazer por aquela pessoa? Orar, pedir a Deus, fazer aquelas preces. Se você não tem naquele momento o equilíbrio emocional para poder dirigir alguma outra palavra de consolação, faça as preces tradicionais. Pai Nosso, Ave Maria, se você conhece outras preces, a prece de Cáritas, dirigindo aquela pessoa. Ou então vai lá no fim do Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem ali preces para as pessoas que acabam de desencarnar. E procure, de alguma forma, desconectar o pensamento, né? Principalmente nesses primeiros momentos. Por quê? Porque a pessoa está em transição, ela está na passagem do mundo carnal para o mundo da erradicidade. Nós não sabemos a destinação daquele nosso mundo. Então, é importante que a gente lembre disso. Todos nos influenciamos reciprocamente. Por quê? Para o fluido cósmico universal, onde nós estamos mergulhados, né? É como se estivéssemos mergulhados no mar. O peixe não sabe que ele está dentro d'água, assim como a gente, a maioria de nós, não sabe que está mergulhado no fluido cósmico universal. Mas estamos. Pelo fluido cósmico universal, toda essa influência se comunica. Não interessa se eu estou aqui e o espírito está lá em Júpiter, ou está lá em outra, esqueci o nome, constelação, em outra dimensão, em outra constelação, se ele tem alguma nebulosa lá do outro lado do universo. Não interessa. Essa conexão se faz. E hoje a própria física já mostra isso, né? Existem alguns fenômenos que a física quântica já consegue explicar de uma forma clara para nós. Pois bem, só
que junto com a influência vem a responsabilidade. Nós somos responsáveis por aqueles a quem nós influenciamos com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Por isso que quem dirige grupo, né? Quem é monitor de grupo de estudos, quem vem aqui na frente, né? Tem que ter cabeça no lugar, porque na medida em que a oportunidade é dada, a responsabilidade será pedida, será tomada, né? Cada vez que a gente sobe aqui é uma prova, é um teste. Vamos lá. Né? Porque se o ser humano acha que ele pode enganar aos outros, ele não pode enganar nem a si mesmo, nem a Deus, nem aos espíritos que estão aqui. Então eles sabem muito bem. Né? Não adianta nós fazermos uma pose de santos que nós somos. São 2 ouvidos que esperam, né? E uma boca para falar. Então existe sempre junto da influência a responsabilidade. A influência, ela se dá principalmente pelos pensamentos. Quantas vezes nós estamos aí na nossa vida, no dia a dia, fazendo as nossas tarefas, e de repente, pum, vem aquele pensamento na nossa cabeça. Kardec pergunta para os espíritos, mas como é que eu posso distinguir qual seja o meu pensamento e qual seja o pensamento de algum espírito que queira me influenciar? O que os espíritos nos dizem? Respondem a Kardec. Na verdade, não é útil você saber de onde vem. Eles até dão a dica. Normalmente, aquele pensamento que parece vir de uma voz de fora não é o seu pensamento. O seu pensamento muitas vezes é aquele primeiro impulso. Mas aquele que parece vir de uma voz de fora, normalmente, não é o seu pensamento. Mas isso não é útil. Eles já acabam com a brincadeira. Eles já vão direto na ética da coisa. Presta atenção se o pensamento é bom ou não. E para a gente pensar, e aí voltando à fala da Silvia, o que é o bem, o que é o mal, o que é bom efetivamente. A moral é essa habilidade que os espíritos nos dizem de nós nos conduzirmos bem. E o que significa conduzir bem? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que também te fosse feito. É respeitar os direitos do outro, assim como você gostaria que os seus fossem respeitados. Que direitos são esses? Os direitos naturais, aqueles que estão escritos nas leis de Deus. Pois bem, então nós somos influenciados pelos nossos pensamentos e nós somos testados. Os espíritos nos dizem que nossos irmãos mais imperfeitos, eles acabam servindo de instrumentos para testarem, para experimentarem a nossa fé e testarem essa nossa constância no bem. Então, nada de responsabilizar os espíritos por algo que você tem escolhido fazer, porque eles podem sugerir, se deixar 24 horas por dia. Você liga a rádio, então tem uns velhos aí que se ligar, né? A antena parabólica pega o dia inteiro. Agora, a escolha de quem é nossa. A responsabilidade de quem é minha. Por quê? Outro detalhe importante sobre a influência que nós recebemos. Ela guarda uma identidade com os nossos desejos. Então não é qualquer um que vai me influenciar.
Não é qualquer espírito que vai me influenciar, mas aqueles que se identificam com os meus desejos íntimos, tanto os bons quanto aqueles que não são tão bons assim. Por isso que nem tudo que tenta a uma pessoa tenta a outra pessoa. Por quê? Porque cada um tem os seus próprios desejos, cada um tem os seus próprios desafios. Então, por exemplo, uma coisa banal, alguém pode passar por uma vitrine de uma confeitaria, ver um bolo de chocolate e falar, que vontade de comer, se sentir tentada a comer aquele bolo de chocolate. Outra pessoa pode passar, ver o bolo, não faz a menor diferença o bolo estar ali ou não. Por quê? Porque não está dentro dela o desejo pelo bolo de chocolate. Entende? Então, na influenciação acontece exatamente a mesma coisa. Eles nos influenciam pelos pensamentos, os espíritos desencarnados, e os encarnados nos influenciam de múltiplas formas, através de palavras, através de ações. Eles nos inspiram a determinados comportamentos. E eu pergunto a vocês, será que vocês já pararam um momento para se aperceberem de quais são as influências que têm tomado conta de vocês nos últimos tempos? Será que vocês estão em dia com a pergunta 919 do Livro dos Espíritos? Qual é o meio prático e mais eficaz para nos melhorarmos na vida e fugirmos das dificuldades, dos arrastamentos do mal? Santo Agostinho nos diz, quando chegar no final do dia, primeiro ele responde, faça, como já vos disse, um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Então, no final de cada dia, faz um exame, repasse o seu dia, repasse. É uma coisa tão simples, e a gente acha que não tem efeito, mas tem sim. É como um remédio homeopático. Se você fizer todo dia, ao final de um tempo você vai perceber o quanto aquilo é transformador para a sua vida, o quanto aquilo vai te dando uma musculatura moral muito importante. Como eu disse, nós estamos envolvidos por essa atmosfera de influências que nesse momento se mostram de maneira muito clara e muito diferentes, para caminhos muito diferentes. E algo que a maioria das pessoas não se dá conta é a respeito de qual seja a sua cosmovisão. O que é isso? A maneira como eu vejo o mundo. Você pode falar para uma pessoa assim, como é que você enxerga a vida? Eu enxergo a vida... não sei. Eu enxergo a vida através dos olhos da minha religião, por exemplo. Eu sou católico. Aí você pede para a pessoa aprofundar. O que significa isso? Significa que tem o bem e o mal, significa que a gente tem que fazer o bem para ir para o céu, se a gente fizer o mal, a gente vai para o inferno. Basicamente isso. Você que é espírita, como é que é? A gente também veio para fazer o bem, evitar o mal. Se a gente fizer o bem, a gente corre a chance de chegar numa colônia, feito André Luiz lá no nosso lar. E se a gente fizer o mal, a gente vai comprar. Estou brincando com vocês, mas é mais ou menos isso que a maioria das pessoas respondem. É muito mais do que isso, na verdade. Porque a partir do modo como nós enxergamos a vida, e a gente volta àquela questão da percepção ou do conhecimento, nós passamos a taxar certas coisas de bem e outras tantas de mal. E a partir daí,
nós então começamos a elaborar alguns valores para a nossa vida. E é justamente nesses valores que, em conjunto, nós estabelecemos regras de convivência. Vou dar um exemplo antigo. Não matar. Existe alguma correspondência do não matar de Moisés com os direitos civis, com os direitos humanos? Existe ou não existe? Esses direitos que são reconhecidos pela lei do homem, existe uma relação? Parece que sim. Existem lá artigos do Código Penal que dizem que você não pode matar. Existem várias formas, infelizmente, em que isso pode se dar de fato, mas não de direito, porque você vai ter que responder por aquilo. A partir dessas regras de convivência, como eu acabo de dizer, são estabelecidas certas sanções, como a gente fala. Se você infringiu a regra, naturalmente você vai ter que reparar o seu erro, certo? Isso tem alguma relação com o que dizem os Espíritos? Sim, porque é exatamente isso que eles nos dizem. Como é que nós podemos fazer para reverter o mal que fizemos? Arrependendo-se e reparando esse mesmo mal. Puxa, mas e se não for possível exatamente reparar aquele mal? Por exemplo, matou uma pessoa, não dá para ressuscitar, Como é que vai fazer? É fazer os esforços possíveis para você reparar de alguma maneira, moralmente, aquela vida que você tirou. Claro que pela lei da causa e efeito e das reencarnações, muito provavelmente você trará aquele espírito de volta à vida. Uma vez que você tirou, uma vez você deverá trazê-lo. Não é matematicamente exato isso. Muito difícil a gente dizer, afirmar dessa forma. Mas, pelo que nós lemos na literatura espírita, isso é muito frequente de acontecer. Então, somos influenciados e somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Inclusive, os Espíritos falam sobre a influência que os comunicadores, aí eles falam aqui, eu estou usando a palavra comunicadores, para ser uma coisa mais abrangente, mas à época eles diziam escritores. A responsabilidade dos escritores naquilo que eles disseminam. Então, por exemplo, Kardec pergunta, e aqueles que escrevem lindas teorias, mas que na prática não aplicam? É exatamente aquela frase que eu falei para vocês. A moral sem ação é a semente sem o trabalho. Ou seja, se eles escreveram de uma forma que seja útil para alguém, bom para essa pessoa que soube aproveitar aquilo que foi escrito pela outra. Agora, se o próprio escritor não aproveita para si aquilo que ele escreveu, a responsabilidade é dele mesmo, com ele, com o seu futuro. Então, a todo tempo, essa é a lei. Não há uma liberdade fora das leis de Deus. Não existe uma anarquia, não existe o caos no universo. Tudo se encaixa dentro desta ordem maior. E ela se impõe sobre nós, queiramos ou não. No entanto, conversava eu já há algum tempo atrás com uma amiga e falávamos sobre esses tempos doidos que temos atravessado, e ela dizia assim para mim: ai, Cacau, mas eu acho que está tudo indo tão bem. Eu um pouco assustada, como assim, bem? Está tudo indo tão bem, porque afinal de contas as pessoas estão se unindo, e ela descreveu assim um verdadeiro paraíso. E eu fiquei um pouco assustada, porque eu não sei de fato
da onde ela está falando. E ela tem toda uma mentalidade materialista. Então, ela construiu toda uma fala pautada justamente nesse imaginário de algo que lá na frente, no futuro, uma utopia, nós iremos alcançar. Portanto, aqui no presente vale qualquer coisa para a gente chegar lá. E aí eu, como espiritualista, sigo aqui esse moço, já penso um pouquinho diferente. Cosmovisões de mundo completamente diferentes. Para mim, o presente é fundamental para o futuro. Não há como eu almejar o futuro se eu não olho para o presente, se eu não cuido no presente, se eu não trabalho no presente, se eu não busco conhecimento no presente, se eu não procuro me aprimorar no presente. Não adianta eu jogar lá para frente e esperar que tudo seja lindo e maravilhoso lá adiante. Não. A Silvia falou muito bem aqui na prece dela. Nós temos que procurar aplicar. É difícil? É. E eu vou falar o que eu sempre falo em palestra. Qualquer lugar. É difícil ser cristão. Não é fácil. É coisa pra gente assim, encardida. Porque é difícil. É difícil. Parece fácil. Mas vencer a gente que está aqui dentro, ó, encarnação após encarnação, errando, e querer consertar, é complicado. Por isso a gente tem que ter a humildade de perceber que não será nesta encarnação que nós iremos nos unir ao Cristo. Nós temos que amadurecer do ponto de vista espiritual. Isso significa que a gente tem que se aceitar exatamente como nós somos, ainda muito pequeninos, mas lembrando que cada esforço nosso, por mais difícil que seja, é levado em consideração. Então, que nós tenhamos esta compreensão e este entendimento. O progresso, ele não se fará nesta encarnação. Conforme os estudos avançam dentro da própria doutrina espírita e também entre outras doutrinas que nós conhecemos, o que a gente percebe? Com palavras diferentes, estou falando obviamente dentro do espectro espiritualista. Podemos usar palavras diferentes, mas em verdade estamos falando da mesma coisa. O planeta passa por um momento de transição. Nós estamos na passagem de um tempo que tem de ficar para trás, que é o tempo da nossa ignorância. O que é a nossa ignorância? É o desconhecimento do bem. É não fazermos nenhum esforço para nos modificarmos. É nos esquecermos que nós somos filhos de Deus e não os criadores. E eu dizia para essa minha amiga, em verdade, me parece que a gente está precisando voltar para trás. E ela não entendeu. O que significa voltar para trás? Significa nós fugirmos, nós lembrarmos de tudo aquilo que nos foi ensinado, inclusive antes de Jesus. O Livro dos Espíritos nos fala, por exemplo, de Sócrates, de Platão, que prepararam o caminho de Jesus com a sua doutrina, que é uma doutrina que nos diz que através da nossa razão, através das nossas elaborações mentais, através da nossa espiritualidade, nós conseguiremos alcançar o conhecimento da verdade.
Porque não é através da ciência que a verdade se mostra. A ciência, ela é maravilhosa para nós procurarmos conhecer como funciona o mundo físico, o mundo material. Não é assim? Agora, pergunta para um cientista: você alguma vez já isolou o amor? Pesou? Mediu? Não. O amor e a dor podem ser medidos, pesados, sujeitos a experiências em laboratórios? Não. E aí eu pergunto a vocês: existe amor e dor? Sim ou não? Sim. Claro que existe. Pois é. Mas o cético talvez ele diga: não existe. Não pode provar, não existe. Olha que loucura. Porque em verdade a realidade, ela é muito mais ampla. E aquilo que eu insisto em lembrá-los sempre, porque muitas vezes nós nos esquecemos. E aí eu lembro do Divaldo Franco, quando ele disse que o mentor dele espiritual, o Manuel Filomeno de Miranda, né, apareceu para ele primeira vez e falou, recomendasse que ele lesse o Livro dos Espíritos seguidamente, porque ele tinha cobrado do Divaldo, se o Divaldo já tinha lido o livro. Ele falou: já li. Aí, primeiro ele não tinha lido, né, mas aí depois ele falou que leu. Aí ele falou assim: e agora, qual o próximo livro? E aí o Manuel Filomeno falou para ele assim: o Livro dos Espíritos. Esse livro você vai ter que ler até morrer, todos os dias. Por quê? Para a gente não esquecer as nossas bases. Eu vejo muitas vezes companheiros nossos que se esqueceram essas bases. As nossas bases, elas são Deus, a existência da alma e a continuidade da nossa existência, uma vida após a morte. Isso fundamenta as nossas crenças e faz toda a diferença prática na vida. Muito diferente do materialismo. Materialismo acredita somente na matéria, exclusivamente na matéria. Vejam, para nós espiritualistas, nós não excluímos a matéria, ela faz parte, obviamente, da nossa existência, né? Mas não é exclusivamente a matéria. Para os materialistas, tudo se explica através exclusivamente da matéria. Eles excluem completamente os componentes mentais e espirituais. Daí a gente começa a entender por que o imaginário, a imaginação, a fantasia vigora com muito mais facilidade que os métodos do raciocínio que nós utilizamos. Nós procuramos entender as coisas, nós procuramos analisar, nós procuramos construir um raciocínio. Isso faz diferença? Faz. Por exemplo, em 2016 nasceu uma criança na Inglaterra, agora eu não me lembro o nome, é Charles alguma coisa, se não me engano. E esse menininho tinha uma doença muitíssimo rara e até aquele momento não havia nenhuma cura para aquela doença. Os pais, sabedores de testes que estavam acontecendo nos Estados Unidos, fizeram uma vaquinha para arrecadar dinheiro para poder levar a criança para os Estados Unidos para se submeter justamente a essas experimentações que estavam começando a acontecer. Os médicos do hospital onde essa criança nasceu e estava internada interviram judicialmente proibindo que os pais levassem o menino para os Estados Unidos. E pediram à justiça que determinasse o desligamento de todos os aparelhos daquela criança para que ele sofresse uma morte cerebral. Aí vocês falam assim para mim: Cláudia, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo a ver. Se eu penso naquela criança como espiritualista, eu sei que ela é filha de Deus.
Eu sei que a vida dela, se você for espírita, você vai entender que tudo foi consentido por Deus. Portanto, aquilo é uma expiação ou uma prova. Nós não temos condições de dizer exatamente o que seja. Aquela criança nascer daquela maneira, com aquelas dificuldades, tem uma razão de ser, por mais que eu não saiba qual seja. Aquilo tanto pode ser um tempo de recuperação do perispírito dela, por atos que ela tenha cometido lá atrás, muitas vezes até um suicídio, tá? Como pode ser uma prova, uma expiação para aqueles pais, para aquelas pessoas que estão envolvidas ali, até para aqueles médicos que estão ali. Mas nós não temos a condição de precisar o que exatamente é, mas ela é uma filha de Deus. Ela tem direito à vida. E nós sabemos que o que acontecer com ela aqui agora terá uma repercussão após o seu desencarne. Agora, se eu sou materialista, aquela criança é apenas um corpo, doente, sem utilidade. Desligar os aparelhos não fará a menor diferença para ela. Mas aí eu pergunto, mesmo sob a ótica materialista, terá efeito sobre aqueles pais? Sim ou não? É curioso que a gente lê a reportagem e a presidente do hospital entra em contato com a mãe para dissuadi-la da ideia de entrar com uma ação judicial contra o hospital, para reverter aquela decisão que foi dada. E a diretora, a presidente não, a diretora do hospital diz assim: mas não há como demovê-la da ideia de salvar a vida do filho. Ela é muito insistente. É porque o filho não é dela, né? É da outra. Eu não sou mãe nessa encarnação, mas eu entendo o sentimento daquela mulher. Veja, qual foi a decisão adotada nesse caso? A justiça de acordo com as leis de Deus ou a justiça de acordo com as leis dos homens? A justiça de acordo com a lei dos homens. Ou seja, não foi justiça, foi a aplicação da lei. E para a gente encerrar, para vocês entenderem que isso sim tem uma repercussão não só para nós seres humanos, mas isso também tem repercussão para os animais. Há pouco tempo atrás, eu tive um conhecido meu que o bichinho dele, um cachorrinho, ficou muito doente, seriamente doente. Ele procurou uma veterinária e ela disse: olha, nós temos que sacrificar o animalzinho, porque não tem jeito. Ele procurou um segundo profissional por insistência da família. O segundo profissional disse exatamente a mesma coisa. Havia uma possibilidade de submeter aquele animalzinho, aquele cachorrinho, a uma cirurgia. Mas a cirurgia era um procedimento muito caro. Só que essa pessoa tem posses, tem condições financeiras. E aí, eu fiquei sabendo dessa história. E aí, sinto muito, eu fui advogar em causa da vida do cachorrinho. E eu perguntei ao dono dele: e se fosse seu filho? Você faria tudo que está ao seu alcance para tentar salvar a vida dele? Ou você deixaria que o médico o sacrificasse? De certa forma, o cachorrinho não é um filho? Não existe uma relação de afeto entre o ser humano e o animal? E aí eu fui um pouco insistente pela intimidade que eu tinha com a pessoa. Não só eu,
mas outra pessoa também interviu bastante nesse sentido. Eu usando a razão, a outra pessoa usando a emoção. E aí a pessoa se convenceu, foi procurar um outro médico em São Paulo, submeteu o cachorrinho à cirurgia, e hoje ele pula, brinca, corre, vai para cima, vai para baixo, e traz muita alegria e afeto, porque ele se tornou infinitamente mais meigo do que já era. Essa criatura que é materialista convicta, ainda assim, chega para mim outro dia e fala assim: olha, eu encontrei fulano, e ele é espírita, e eu contei para ele sobre o meu cachorro. Sabe o que ele me falou? Que ele sacrificaria o cachorro. Eu falei: então ele é o espírita de minha tigela. Francamente, por isso que eu disse a ele. Eu falei: olha, sinceramente, acho que faltou aí um pouquinho de conhecimento mais aprofundado do Livro dos Espíritos e das demais literaturas da Revista Espírita, por exemplo. Porque, veja, ele tinha condições. Se nós temos conhecimento, por exemplo, de pessoas que não têm a menor condição, a gente sabe que são muitos gastos, né? É muito caro você manter um animal, e um animal doente, que exige medicamento, é tanto quanto um humano. A gente sabe disso. Mas quais são os seus valores reais? Será que você está interessado de fato no amor, no afeto que aquela criatura tem para lhe dar, e você a ela? Do quanto ela acrescenta na sua vida e te ensina a amar? A desapegar? Ou seus interesses materiais são infinitamente superiores a isso? Então são nesses pequenos detalhes, ou grandes detalhes da nossa vida, é que de fato nós percebemos qual realmente é a nossa orientação, a nossa visão de mundo. Será que a minha visão de mundo é uma visão de mundo materialista? Ou será que é uma visão de mundo espiritualista? Será que eu faço jus ao rótulo que eu ostento? E aí, terminando mesmo por causa do horário, já vamos fazer aqui vamos fazer o passe. Eu só quero ler para vocês um trecho de uma fala de Jesus nesse livro. Conforme eu falei para a Silvia, eu sempre procuro ler nas férias um livro de novo. Eu estou relendo o romance escrito por ele. Foi o primeiro romance, chamado 2000 Anos. E em meio ao desencarne de 200 cristãos no círculo romano, eles são recebidos na espiritualidade como mártires e são recebidos por Jesus. E Jesus lhes dirige algumas palavras que eu acho que se aplicam exatamente a estes tempos que nós temos vivido. Ele diz assim: entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora com a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Os preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai, que acalma a onda minúscula do mar, como enxuga a mais reconsta lágrima da criatura vertida no silêncio de suas orações ou na dolorosa serenidade de sua amargura indizível. Soterrando o Evangelho,
na abominação de lugares antissantos. Os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão de minhas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Quando se verificar este eclipse da evolução de meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmalhadas do aprisco. Das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres, caminharei com os meus rebeldes tutelados, como outrora, entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel, que escolhi um dia para mensageiro das verdades divinas entre as tribos desgarradas da imensa família humana. Em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai e vosso Pai, regozijo-me aqui convosco pelos galardões espirituais que conquistastes do meu reino de paz, com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras. Numerosos missionários de minha doutrina ainda tobarão, exânimes, na arena da impiedade, mas hão de constituir convosco a caravana apostólica que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até o fim no longo caminho da salvação das almas. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, o meu verbo se manifestará novamente no mundo para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor e rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra, e então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi com os meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando o material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na verdadeira justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das compulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Isso foi dito, conforme nos narra Emmanuel, por Jesus, no ano de 58, depois da sua vinda à Terra. Ele está falando, ao meu sentir, exatamente desse tempo. Estamos profundamente mergulhados no materialismo. Nunca se viu tanta morte, tanta opressão, tanta decadência. Lendo esse livro que se passa na Roma Antiga, existem muitos momentos que guardam verdadeira semelhança com os tempos que nós temos vivido.
verdadeira semelhança. E quando eu li essa mensagem, eu falei, não, eu preciso ler isso, dar esta notícia. Não é à toa que os nossos erros ficam na terra. Tudo isso cria o que a gente chama de egrégora. Vão se avolumando essas egrégoras, que são essas bolas, vamos dizer assim, esses conglomerados de energia. Hoje nós temos no mundo, hoje não, no ano passado, entre janeiro e julho de 2021, mais de 22 milhões de abortos foram registrados oficialmente no mundo. 22 milhões de abortos. Isso tem uma repercussão do ponto de vista energético, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. No século XX foram mais de 191 milhões de criaturas que padeceram sobre a guerra, os conflitos civis, guerras civis, guerras entre nações, atos terroristas, genocídios. Isso tem um preço? Tem. Isso é o reflexo dessa cultura que nos influencia. Porém, os Espíritos nos afirmam a responsabilidade a nós. Juro que é para acabar. 1 minuto. Só fazendo referência, porque eu preciso fazer essa referência. Hoje nós tivemos a notícia da passagem de um grande personagem brasileiro, que foi o professor Olavo de Carvalho. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, talvez alguns tenham uma impressão profundamente equivocada de quem ele seja e outros saibam exatamente quem foi essa criatura. Por que eu falo sobre isso? Porque ele foi um grande apologista. O que é isso? Ele foi uma pessoa que anunciou o cristianismo nesses últimos anos, em grande parte trazendo uma juventude de volta para a religião. Pelo seu curso de filosofia passaram mais de 20 mil alunos nos últimos 12 anos. Ele foi responsável por ressuscitar escritores, autores que tinham sido banidos da literatura brasileira. Ele trouxe à tona o conhecimento do maior filósofo de língua portuguesa no Brasil, Mário Ferreira dos Santos, completamente desprezado pelos intelectuais por conta de ideologia. Este homem prestou um serviço não só ao nosso país, mas à humanidade. Ele é um desses rebeldes a que Jesus se refere aqui, porque quem já viu algum vídeo do Olavo sabe que ele é rebelde, mas por conta justamente daquilo que ele conhecia, e conhecia de verdade, e era irritantemente brilhante para algumas pessoas. Então eu insisto em fazer essa referência aqui, porque é alguém que deve ser muito lido, muito estudado, muito conhecido, e eu honro aqui a memória dele por tudo quanto ele fez pelo cristianismo no Brasil e também no mundo. Muito obrigada, desculpem o prolongamento do evento.